Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra Salmos 143, versículo 10, onde o texto diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Nos ensina a tua vontade. O salmista aqui é Davi. E provavelmente quando Davi escreve estes salmos, provavelmente ele estava sendo perseguido pelo teu próprio filho, Absalão. E Davi reconhece aqui nos escritos desse salmo o seu pecado, os seus erros, o quão imperfeito ele era. Mas ele declara também nesses salmos, buscando a misericórdia de Deus, buscando do Senhor uma bondade, se entregando, quebrantando ao Senhor. E ele começa dizendo no Salmo, versículo 1, ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Ele sabe que toda vez que ele prostra os teus joelhos, quando ele vai em ato de súplica, e o texto fala que isso acontece pela manhã, no versículo 8, faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Ele sabe que esse momento de intimidade com o Senhor, mesmo ele sendo pecador, mesmo ele sendo totalmente errado, ele sabe que o Senhor todo dia está com ele, que ele tem esse privilégio de intimidade com o Senhor. E ele sabe que o Senhor o escuta. E ele tem certeza que o Senhor o atenderá. E Davi, ele confia somente em Deus. Então é nesse momento de perseguição que Davi reconhece os seus erros, mas mesmo assim está aos pés do Senhor pedindo por misericórdia. E ele diz no versículo 10, que é o versículo que nós vamos refletir hoje: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. Não é que Deus tem que fazer a nossa vontade, mas nós temos que ter o entendimento que nós precisamos ser ensinados sobre a vontade de Deus. Não é sobre a nossa vontade o que acontece, o que tem que acontecer no plano de Deus, não é sobre a minha vontade e a sua vontade, é sobre a vontade dele. O que prevalece é a vontade dele, é o plano dele e não o meu e o seu. E a Bíblia ainda diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos, mesmo não sendo os nossos planos. Nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus. E para que nós possamos entender, para que nós possamos ser ensinados sobre a vontade de Deus, nós precisamos fazer que nem Davi, todo dia, em súplica, pedir ao Senhor. Mesmo sendo errante, mesmo sendo fraco, mesmo sendo o pecador que nós somos, nós precisamos estar constantemente, todo dia, aos pés do Senhor, em súplica, em adoração e pedindo, nos ensina sobre a tua vontade. Então ensina, que nós possamos entender nessa manhã, nesse início de semana, possamos entender que a vontade de Deus é completamente diferente da minha e da sua, e que nós possamos sempre pedir ao Senhor: ensina-me a tua vontade, nos ensina a tua vontade.
Por quê? Porque Ele é Deus. É nós que servimos a Ele, não Ele que nos serve. Quando nós queremos alguma coisa de Deus e fala assim, o Senhor tem que fazer isso na minha vida, parece que nós somos os deuses e Ele é o servo. Mas paramos para pensar que Ele é o Criador. É nós que devemos o servir, é nós que devemos fazer as coisas conforme a vontade dEle. E Ele, por seu amor, pela sua misericórdia, pela sua benevolência, às vezes supre as nossas necessidades. Mas, em cima de tudo, Ele continua sendo bom. E o salmista aqui, Davi, ele termina falando que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. É isso que nós precisamos pedir todo dia. É isso que nós precisamos ter em nossa mente. É que o Espírito Santo nos conduza. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos cumprir a vontade de Deus, seguir a vontade do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça, que através do Espírito Santo nós sejamos fortes, fortificados nos terrenos planos para evangelizar, para falar da palavra de Deus, para anunciar a salvação, para a cura. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, na sua súplica, peça ao Senhor, nos ensina a tua vontade e nos encha com teu Espírito Santo. E que teu Espírito Santo nos conduza em tudo. É essa a essência. É isso que nós como cristãos devemos fazer. Servir a Deus. Saber a vontade dEle e que a vontade dEle prevaleça acima das nossas. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Te agradecemos por tudo, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. Mas o que te pedimos, Senhor, é que continua nos ensinando, Senhor. Nos ensina sobre a tua vontade e nos encha, Senhor. Nos encha mais e mais com teu Espírito Santo. Espírito esse que possa nos conduzir em todo o caminho. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém.